Olá, bem-vindo a mais uma aula. O conteúdo que nós vamos estudar hoje, Iluminismo. Antes de aprofundarmos mais nesse conteúdo, é bom entendermos qual foi o impacto do Iluminismo para a sociedade atual. De início, nós vamos ter uma prática bem comum, que é justamente o quê? A própria divisão do Estado em três poderes, que é o que a maioria dos Estados modernos, dos Estados ocidentais, utilizam, que é a divisão do Estado nos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Legislativo criando as leis, o Executivo executando e o Judiciário fiscalizando. Fora isso, você jovem consegue imaginar um mundo em que você só vê, escuta, lê ou assiste algo que o Estado permite ou não? Ou seja, chamamos isso de censura, correto? Mas hoje em dia ninguém imagina passando por isso. Um vislumbre, tá certo? Dos iluministas. Uma outra coisinha também que eles vão desenvolver, se você estuda em escola pública, esse foi um pensamento também idealizado pelos iluministas, porque eles acreditavam que para fazer com que o mundo deixasse de viver às margens da igreja, às margens do misticismo, era necessário que esse povo tivesse conhecimento, e obviamente vinha através das escolas. Pois bem, aprofundando sobre o iluminismo. O iluminismo foi um movimento de ideias que teve origem no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII. Como assim um movimento de ideias? Não foi um movimento prático, ok? Foi um movimento ideológico. O iluminismo está dentro das chamadas revoluções burguesas. Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Inglesa e Revolução Francesa. O iluminismo vai literalmente preparar o caminho para as demais. Tá certo? Novamente, não foi um movimento prático, e sim um movimento ideológico, de ideias. Os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e mostravam-se contrários aos dogmas perpetuados pela religião e à opressão política do absolutismo. Para eles, somente a razão permitiria instaurar no mundo uma nova ordem caracterizada pela liberdade e pela felicidade. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre todas as formas de pensar. Tinham uma visão progressista em relação à humanidade, pois acreditavam que a razão se aperfeiçoava à medida que as civilizações evoluíam. Assim, no pensamento deles, existia uma civilização mais evoluída e outra menos evoluída. O iluminismo seguia três princípios básicos: universalidade, individualidade e autonomia. Universalidade. O iluminismo era um projeto que visava todos os homens em qualquer lugar do planeta. Tá certo? Universal. Individualidade, que o ser humano, o indivíduo é mais importante que a coletividade, ou seja, o indivíduo, o cidadão é mais importante que o país. Autonomia, que o homem, tá certo, está apto a pensar por si só e não dependendo de igreja nem nada do tipo. Tá bem? Agora uma coisa que vocês têm que guardar na cabecinha de vocês. O iluminismo não foi um movimento homogêneo. Como assim? Como ele vai se espalhar por vários países, não vai acontecer da mesma forma, tá bem? Vão seguir os pensamentos e as características dos países, ou seja, não é um movimento homogêneo. Uma coisinha também que vocês não podem esquecer, ele foi, acima de tudo, uma mentalidade, uma atitude cultural e espiritual compartilhada por filósofos, burgueses, intelectuais e até mesmo alguns reis e rainhas. Como assim? Novamente, não foi um movimento prático, e sim um movimento ideológico, ok? Os pensadores iluministas, no entanto, não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Por que eles propunham uma reforma? Antes de mais nada, é bom você recordar sobre a formação dos estados modernos, como assim, países como Espanha, Portugal, tá bem? Se vocês voltarem um pouquinho, esses países estudarem, relembrarem no livro, pesquisando na internet mesmo, vocês vão relembrar que esses países vão se organizar, vão se formar, porque baseado na união, tá certo, de dois grupos, os nobres na figura do rei e da burguesia. Depois que esses dois grupos se unem e conseguem unificar os territórios que antes eram divididos em feudos e agora surgiu um país, no caso a burguesia vai sair mais de campo, tá certo? Não por vontade, obviamente, obrigado, mas os reis vão criar um conjunto de pensamentos para dizer por que ele é rei. Para não ficar com aquela ideia que o cara é rei só porque contou com a ajuda da burguesia, aí eu vou ter o surgimento de um conjunto de teorias
que vão dar sustentabilidade ao chamado antigo regime, que vai ter características políticas, econômicas e sociais. Agora, curiosidade. Por que justamente eu falei de reforma? Os iluministas, aliás, a burguesia, perdão, tinha muito burguês mais rico do que muito rei, e mesmo assim não podia participar do poder. Por quê? Porque não era nobre. Tá certo? Então, o que foi que a burguesia pensou? Tá certo? De uma maneira bem simples. Se eu não posso ficar no poder ao lado dele, então qual é a saída? Derrubar ele. Então, de uma maneira bem simples, essas revoluções burguesas, elas vão fazer o quê? Elas vão preparar o caminho para derrubar o poder dos reis, do antigo regime, dos nobres, e fazer com que os iluministas subam no poder. Tanto é que para cada característica do pensamento absolutista, o iluminismo vai criar um pensamento diferente. Como assim? O antigo regime vai possuir características políticas, econômicas e sociais. O iluminismo também. Qual é a característica política do antigo regime? Chamado absolutismo, ou seja, o poder do rei é absoluto, também conhecido como autocracia. Por que o poder do rei é absoluto? Porque o poder do rei vem de cima para baixo. Como assim? Quem dá poder para o rei é Deus. Por isso que existe a teoria chamada teoria do direito divino dos reis. Ou seja, eu sou rei não porque o povo quer, eu sou rei porque Deus quis. Então, o que pode me tirar do poder? Deus. Qual vai ser, no caso, a característica econômica do antigo regime? O mercantilismo. Ou seja, vivia simplesmente de trocas comerciais. Comprava num canto e vendia no outro. E a característica social do antigo regime? É chamado estratificação social. Tá certo? Como assim? Nasço pobre, morro pobre. Nasço rico, morro rico. Tudo isso ainda baseado em quê? No que Deus quer. Se eu nasci pobre foi porque Deus quis. Se eu nasci rico, porque Deus quis. Então, se o iluminismo está pensando em derrubar, ok? Em derrubar o antigo regime, então ele tem que derrubar cada uma dessas características. No caso da política, o que é que o iluminismo vai criar? O chamado contratualismo. Contratualismo lembra o que? Obviamente, contrato. Tanto é que o contratualismo também é conhecido como contrato social. O que é que esse contrato social vem pregar? Tá certo? Antes de vocês entenderem o contrato social, é muito interessante vocês entenderem uma coisinha chamada de estado de natureza. O que é esse estado de natureza? Estado de natureza foi um período que os pensadores iluministas pregavam, né? Que o estado de natureza foi um período em que não existia leis, ok? Não existia leis. Você fazia o que queria, quando queria, da forma que queria. Essa situação vai fazer com que a sociedade viva em constante atrito, tá bem? As pessoas acabam se matando e tal. Então, qual foi a única saída para a sociedade não se extinguir? As pessoas que formavam o mundo, né, que formavam a sociedade, abriram mão de sua liberdade, deram o poder para uma pessoa, no caso o rei, e esse rei é que iria dizer o que eles podiam ou não podiam fazer. Estão entendendo? As pessoas abriram mão de sua liberdade para dar total poder a alguém, para esse alguém controlar elas mesmas. Tá certo? Para quê? Para evitar que as pessoas se matassem. Olha só, é curioso. Os iluministas não eram contra a figura de um rei. Eles eram contra a imagem de um rei absolutista com poder total. Se o poder do rei fosse limitado, controlado, não tinha nenhum problema. Tá certo? Por quê? No pensamento iluminista, o poder do rei não vem de cima para baixo, como no antigo regime, já que o poder vem de Deus. No contratualismo, o poder vem de baixo para cima, ou seja, o poder vem do povo, baseado naquela velha historiazinha, naqueles princípios democráticos da Grécia Antiga, que o poder é do povo, pelo povo e para o povo, né? No caso da economia, o iluminismo criou a chamada escola fisiocrática, que pregava de uma maneira bem simples que a única forma real de produção econômica é justamente a produção mesmo, não simplesmente comprar e vender, e sim produzir. No caso do aspecto social, você vai ter o quê? Você já vai ter a liberdade, ou seja, tá certo? Eles vão pregar a liberdade, tá bem? Como assim?
igualdade jurídica, tolerância religiosa, liberdade pessoal, direito à propriedade, defesa do contrato. Ou seja, eles vão pregar de uma maneira bem simples que todo mundo que tenha condições de fazer isso tem acesso ao poder, tá certo? Todo mundo é igual perante a lei. Só que aqueles que têm mais dinheiro são mais iguais, né? Vão surgir, dentre esses contextos, pensadores, tá certo? Os iluministas. Eu vou dizer de uma maneira bem simples, bem resumida. Barão de Montesquieu, ele vai criar a teoria da separação dos três poderes do Estado, em legislativo, executivo e judiciário. Voltaire, tá certo? Ele vai ser contra a igreja, tá certo? E a favor da liberdade de pensamento. Como assim? Você dizer o que quer e quando quer. Tanto é que é uma frase, um pensamento que está bem ligado à ideologia de Voltaire. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Você já vai ter outros pensadores como Diderot e D'Alembert que vão organizar uma enciclopédia. Vão ser conhecidos como enciclopedistas. Tá certo? O que é que eles vão defender nessas enciclopédias? Reunir todos os principais conhecimentos da época. Rousseau. Rousseau, de todos os pensadores iluministas, é o que tinha a origem mais humilde, tá bem? Você lembra que eu falei do contrato social e do estado de natureza em que as pessoas se matavam? Esse estado de natureza sendo ruim é o pensamento de John Locke e Thomas Hobbes. Já Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o estado de natureza não era ruim, era bom, porque todo mundo vive em harmonia e em igualdade, tá certo? Ele vai criar a teoria do bom selvagem. Como assim? Ele vai dizer, olha a frase dele, o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Ele vai dizer que o mundo vai deixar de ser bom no dia em que alguém cerca um pedaço de terra e diz, esse pedaço de terra é meu, e os outros acreditam. A partir daí eu já vou ter o surgimento da desigualdade. Então qual vai ser a utilidade do Estado? Já que o desmantelo já está feito, então vamos ter pelo menos alguém para controlar, para evitar que os mais ricos destruam os mais pobres. Essa é a função do Estado, ou seja, é um mal necessário. Outro pensador que você vai ter, John Locke, tá certo? Que vai justamente, é também um dos pais do contratualismo, que ele vai defender o seguinte, que o Estado deveria ser organizado a partir do consenso, ou seja, do acordo entre os cidadãos. Ou seja, segundo John Locke, o contrato social, novamente o poder não vem de Deus, o poder vem do povo, ok? Você vai ter, por exemplo, outros pensadores que vão estar ligados, por exemplo, à economia, como a escola fisiocrática, como François Quesnay, que pregava a implantação de um capitalismo agrário baseado no aumento da produção agrícola, tá certo? Você vai ter também Adam Smith, que vai pregar que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura no mercado, o laissez-faire, que ele acreditava na teoria que existia uma mão invisível, tá certo? Ele é conhecido como pai do liberalismo econômico. E para terminar, como eu disse anteriormente, o iluminismo não era contra os reis, era contra o rei absolutista, tá certo? Tanto é que nós vamos ter algumas figuras que vão tentar juntar o antigo regime com o iluminismo, que são chamados déspotas esclarecidos ou reis filósofos. Ou seja, são reis que vão tentar fazer algumas coisas e algumas reformas baseado no pensamento iluminista, tá certo? Como assim? Os governantes absolutistas de alguns países europeus adotaram certos princípios do iluminismo, promovendo em seus estados uma série de reformas nos campos social e econômico. Esses governantes ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Como assim déspota? Déspota é um ditador, ok? Esclarecido porque ele tentava seguir os pensamentos do iluminismo. Com o tempo isso não funcionou não, tá bem? Porque ou ele tinha que ser uma coisa ou tinha que ser outra. E obviamente, por mais que ele seja esclarecido, por mais que ele seja um rei filósofo, ele não vai querer perder o seu poder. Isso, consequentemente, já vai bater de frente com o iluminismo. No caso, por exemplo, aqui no Brasil, qual foi a influência que nós vamos ter? Nós vamos ter justamente ligado a essa questão do despotismo esclarecido, o Marquês de Pombal, tá certo? Marquês
que era uma espécie de vice-rei de Portugal, que organizava todas as suas colônias, inclusive no Brasil, e foi responsável por várias outras transformações, que nós vamos ver futuramente. Novamente, olha só, gente. Iluminismo, movimento ideológico. Fez parte das revoluções burguesas. É um movimento ideológico porque preparou o caminho dos demais. Era um movimento elitista, burguês, tá bem? Gente, não esqueçam, essa aula é simplesmente um apoio para o que você lê no blog e estuda na sala de aula. Faça um bom uso e até a próxima.